Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula neste canal JFA Concursos, né? E aí eu deixo para vocês o Instagram, @JFA Concursos, e também você pode estar pesquisando no Facebook JFA Concursos, pode estar curtindo minha página, tem várias novidades lá, tá bom? Pessoal, a aula de hoje é uma aula especial e a nossa primeira aula eu vou chamar de aula 00, tá? A partir dela eu vou postar a aula 01, 02, noções de direito constitucional. Então, nessa aula propriamente dita, eu não vou entrar nos princípios constitucionais que são ali do artigo 1º até o artigo 4º, tá? Isso vai ser o nosso segundo momento, né? Semana que vem. Hoje nós vamos ter uma aula mais com relação ao que está, né, por trás da Constituição, tá bom? Olha só, primeiramente o conceito de Constituição. Não tem como começar uma aula de direito constitucional sem que você explane qual é o conceito, né? Um dos conceitos mais aceitáveis pela doutrina é o seguinte: a Constituição ela é uma lei fundamental e suprema de um Estado, tá? E aí quando você fala Estado aí, não nesse sentido aí tá de país, tá bom? Mas a gente sabe também que todos os estados têm a sua Constituição estadual, tá bom? Então, olha só, ela é criada pela vontade soberana do povo, né? Isso é até a soberania é um fundamento da República Federativa do Brasil, tá? Então, olha só, a Constituição é ela que determina a organização política e jurídica do Estado, dispõe sobre as suas formas, sobre os órgãos que integram, a competência desses órgãos, ela que diz a competência do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, tá? E, finalmente, ela dispõe também sobre a aquisição e o exercício de poder, tá bom? Então, vamos lá, esse é o conceito, um dos conceitos, tem vários conceitos, não muda muita coisa de um para o outro, esse é um dos conceitos mais aceitos, tá bom? Olha só, pessoal, nós temos aqui a famosa pirâmide de Kelsen, né, que eu peguei da internet. Aqui a gente vai mostrar como se fosse basicamente uma escala de hierarquia, tá? Mas a gente vai ver já que não existe hierarquia entre essas normas, tá? Não existe uma hierarquia. Mas ali no topo a gente tem quem? A Constituição Federal de 1988, tá? Logo abaixo dela a gente vai ter as emendas constitucionais que derivam dela, né? Aí teremos logo abaixo as leis complementares, as leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias. E aí os decretos, que eles servem para regulamentar uma lei. E logo abaixo a gente vai ter as resoluções, as instituições normativas, as portarias, etc. Pessoal, então olha só, atenção para esse tópico, porque é muito cobrado em prova, principalmente na banca Sebrasp, adora cobrar esses tópicos, tá? Mas isso não quer dizer que outras bancas não cobrem, a Fundação Carlos Chagas também cobra. Olha só, primeiro item, não existe hierarquia entre as normas constitucionais originárias, né, aquela que está lá na Constituição, e as normas constitucionais derivadas, né, que nós acabamos de ver, tá? Não existe, então, hierarquia, por exemplo, entre uma norma que está na Constituição e uma lei ordinária, não existe essa hierarquia. Tá? Outro ponto importante, as leis federais, estaduais e leis distritais e municipais, elas possuem o mesmo grau hierárquico e as bancas adoram explorar isso, porque você pensa assim, nossa, a lei federal tem um grau hierárquico maior do que uma lei municipal, tá? Mas não é assim que funciona. Tá? Então, as leis dos estados, DF, município, eles possuem o quê? O mesmo grau hierárquico. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão e vai explanar justamente isso, tá? E o terceiro item, pessoal, não existe hierarquia, existe hierarquia entre a Constituição Federal, as constituições estaduais e nos municípios, né, a gente não tem constituições municipais, a gente tem as leis orgânicas, tá? Então, olha só, existe hierarquia entre a Constituição Federal, a estadual e as leis orgânicas. Agora, não existe hierarquia entre as normas constitucionais originárias e derivadas. Não existe também hierarquia entre as leis federais, estaduais, distritais e municipais. O que existe, então, é hierarquia entre as constituições e as leis orgânicas. Tá? Sabendo disso, então, vamos para algumas questões. Olha só, pessoal, essa questão, né, do Ministério Público Estadual da Bahia, 2015, bancas, na época CESP, agora Sebrasp, ela diz assim, ó, existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, bem como entre lei federal e estadual?
O CESP trabalha assim, assertativas, né? Assertativa com dois S. Existe, pessoal, a gente acabou de ver que não existe hierarquia entre lei federal, né? Lei estadual, lei municipal, tá ok? Então não existe essa hierarquia entre lei complementar, lei ordinária, nem lei federal e estadual. Questão totalmente errada. Ok, pessoal, mais um tópico importante que vocês precisam saber é que as constituições, né, elas classificam de diferente forma. No Brasil, nós já tivemos 7 constituições. Atualmente estamos sob a égide da Constituição chamada de Cidadã, que aí é um período aí pós Revolução Militar, ditadura militar, enfim, cada um tem a sua acepção sobre isso, tá? E aí essa Constituição ela é conhecida como Constituição Cidadã de 1988 e ela está classificada da seguinte maneira, tá? Quanto ao seu conteúdo, ela é dita que formal, porque ela é concebida de forma escrita por meio de um documento solene redigido e estabelecido pelo poder constituinte ou originário. Então, quanto ao teu conteúdo, ela é formal porque vem da lei, tá? Desculpa. Quanto à forma, pessoal, ela é o quê? Quanto à forma, ela é escrita. Ela foi redigida em um documento único para ser a lei máxima de um estado. No nosso caso, ela é a lei máxima do nosso país. Quanto ao modo de elaboração, ela é dita como dogmática, porque ela é concebida por um órgão constituinte a partir de ideias e princípios. Quanto à origem, ela foi o quê? Promulgada, né? Foi estabelecida por meio de um processo democrático, fruto de uma assembleia composta por representantes do povo. Quanto à sua estabilidade ou à sua mutabilidade, ela é rígida, tá? Ela é uma Constituição escrita que não pode ser alterada por um processo legislativo simples, né? É bem complexo para você alterar a Constituição, tá bom? É bem mais complexo do que alterar qualquer outra norma do ordenamento jurídico. Por exemplo, para se ter uma emenda constitucional, uma alteração, né? É preciso aí da votação de 2/3, né, dos senadores, dos deputados. Então, assim, é um processo bem amplo, né? Não muda de forma bem simples, por isso que ela é rígida, tá bom? E quanto à extensão, ela é considerada analítica. Ela estabelece e regulamenta todos os assuntos que o constituinte julgar que seja relevante, tá ok? Então, pessoal, vamos continuar nas nossas questões e estamos encaminhando para o final dessa aula. Na próxima aula, a gente vai tratar assim, dos princípios, né, presentes na Constituição, que estão ali no artigo 1 até o artigo 4. Né? Vamos lá, então. Questão número 2. A Constituição de 88, questões do CESP, né? A Constituição de 88 pode ser definida como semi-rígida, pois apresenta dispositivos que podem ser emendados por meio de lei. Pessoal, não, né? Quanto à questão da mutabilidade, da estabilidade, ela é o quê? Ela é rígida, precisa de um processo que é um processo difícil, né, de acontecer. Não é de acontecer, é um processo que é difícil de mudar, tá bom? A Constituição não é simples de ser mudada, então ela é rígida e não semi-rígida, tá? Questão 3. Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto, a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de leis são resolvidos pelo critério hierárquico. Pessoal, tudo errado, né? Primeiro que a lei estadual não é inferior à lei federal. Primeiro que não existe subordinação entre lei estadual, lei federal, lei municipal. E não existe hierarquia entre as leis. Então, ó, tudo errado, tá? Gabarito errado. Quarto, pessoal, as normas que integram uma Constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam um maior valor hierárquico do que as normas apenas formalmente constitucionais. Pessoal, existe hierarquia entre as normas? Não, não existe, tá? Só existe hierarquia entre a Constituição Federal, Constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. Falou entre normas, pessoal, não existe o que? Hierarquia. Veja que, né, a banca Sebrasp adora cobrar esquisito. 5. Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo quando este for validamente editado. Beleza, pessoal, tá certo, né? Não existe essa hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo. Não existe hierarquia entre as normas, tá? 6.
Considerando que uma lei ordinária federal, uma lei ordinária estadual e uma lei ordinária municipal tratem simultaneamente da mesma questão, assinale a opção correta com base na disciplina da hierarquia das normas. Olha só, é uma lei federal, estadual e municipal que trata de uma mesma questão. E aí, o que vai acontecer? Tá? Vamos lá, letra A. A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior. Não existe hierarquia entre as normas, né, gente? Acabamos de ver isso. A lei estadual revoga a lei federal e a municipal sempre que dispuserem simultaneamente sobre os assuntos semelhantes. Não, ela não revoga porque não existe hierarquia, né, pessoal? Ou seja, ela não é mais importante, tá bom? C. A lei municipal não possui qualquer eficácia, pois há duas normas de grau superior sobre a mesma questão. Você está falando que é superior, está falando que é de hierarquia. Existe hierarquia? Não. D. Todas as leis devem ser objetos de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Não, pessoal, não, né? Não tem nada a ver. Todas as leis vão ser objeto de inconstitucionalidade. Uma lei só é considerada inconstitucional quando ela vai contra a Constituição. Nesse caso, elas não estão indo contra a Constituição, elas só versam sobre o mesmo assunto em cada uma das esferas, né? E letra E fala assim, ó, as referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si. Certinho? Pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação. Beleza, pessoal, esse é o gabarito da questão. Não falou que tem hierarquia e falou que cada uma ela vai versar sobre a sua esfera legislativa, sobre o seu campo de atuação. É isso aí. 7, pessoal, para a gente encerrar. Quanto à mutabilidade, né? Mutabilidade de mudança. A doutrina majoritária classifica a Constituição como rígida, visto que para cada modificação do seu texto existe um processo legislativo especial. Certinho, pessoal, é isso mesmo. Quanto à mutabilidade, para mudar a Constituição é um processo muito rígido. Então, ela é sim rígida, como a questão afirmou. Gabarito certo, tá bom? Pessoal, eu tô com uma meta aí, tô com 235 inscritos, eu criei esse canal tem 2 meses, né? E eu quero bater aí pelo menos até o início de junho, dia 5, pelo menos 300 inscritos, tá? Para que eu me sinta motivado a postar mais vídeos a vocês. Então, ajude-nos a chegar a esses 300 inscritos aí, tá? Quero que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais, ajude esse canal a crescer, que esse canal foi feito especialmente para vocês. Então, é isso, fica com Deus, um forte abraço.